Nos últimos séculos, o impacto causado pelo homem no meio ambiente causou a extinção de muitas criaturas extraordinárias. A maioria dessas espécies foram extintas devido à caça e à destruição de habitats naturais causada por nós. Mas em alguns casos, as mudanças naturais e climáticas da Terra também ajudaram a exterminar algumas delas. O mais triste é que nós ainda escutamos hoje em dia casos de animais que estão sofrendo o risco de desaparecer ou que foram extintos recentemente, como a tartaruga gigante ou o golfinho baiji. Muitas organizações não governamentais, como a Greenpeace e a WWF, estão sempre criando campanhas para nos avisar do perigo constante que algumas espécies animais estão sofrendo, mas as pessoas só acabam criando consciência da situação quando, infelizmente, já é tarde demais. Bem, nós resolvemos então criar uma lista com alguns desses animais. Eu sou a Thalita Flores e esses são os 11 registros de animais extintos que vão partir seu coração. Número 1. Rinoceronte negro ocidental. Essa é uma das últimas fotos tiradas desse magnífico animal que é o rinoceronte negro ocidental, uma rara espécie de rinoceronte preto que poderia chegar a medir quase 4 metros de comprimento por 1,60 de altura e pesar cerca de 1.300 quilos. O rinoceronte negro costumava viver em savanas do centro-oeste africano, como em Camarões, Tanzânia, Quênia e Etiópia. A caça ilegal foi a razão principal para o seu extermínio. Em alguns países asiáticos, como China e Vietnã, o chifre desse animal era altamente valorizado. As pessoas o compravam para o uso da medicina experimental e por seus supostos poderes de cura para certas doenças, como a impotência ou o câncer, e chegavam a pagar $50.000 por quilo. Embora não exista nenhuma evidência científica que prove que o chifre ajude nos tratamentos, existia uma alta demanda dentro do comércio ilegal, até que em 2006 a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou oficialmente a extinção desse belo animal. Número 2. Tigre da Tasmânia. Mesmo tendo esse nome e essa aparência, esses animais não eram tigres de verdade ou uma espécie de cão do mato. Na verdade, os tigres da Tasmânia eram marsupiais, inclusive foram os maiores marsupiais carnívoros dos tempos modernos. Esses animais são nativos da região da Austrália continental e da Tasmânia e foram oficialmente declarados extintos na década de 1930. A principal causa foi quase um século de caça intensiva, que eram encorajadas e recompensadas por agricultores que diziam que os tigres estavam matando seus rebanhos de ovelhas e outros animais. O último tigre da Tasmânia selvagem conhecido foi morto por um fazendeiro chamado Wilf Berry, que abateu o animal depois de ter sido avistado caminhando perto da sua casa. Número 3. Quagga. O último registro de caça de uma quagga, infelizmente, já faz um bom tempo, 1878. E o último de sua espécie morreu em um zoológico de Amsterdã em 1883. A quagga, como podemos ver, é uma subespécie de zebra, com a distinção de ter metade de sua pele de uma cor avermelhada uniforme e somente a outra metade era listrada, além das patas brancas. Originária da África do Sul e da região do Cabo, a maioria dos animais dessa espécie foram caçados e abatidos por colonos ingleses, que queriam sua pele, sua carne e também para que elas não se alimentassem das pastagens da criação de gado. Devido à sua extinção, cientistas chegaram a criar o projeto Quagga, que foi uma tentativa de pesquisadores da África do Sul de recuperar essa espécie através de cruzamentos seletivos de zebras que apresentavam certa semelhança com as quaggas. Número 4. Rinoceronte lanudo. A linhagem de parente mais antigo do rinoceronte lanudo é o Coelodonta tibetana, extinto há mais de 3,6 milhões de anos. Mas diferente do seu parente, o rinoceronte lanudo existiu com seres humanos até pelo menos 30.000 anos atrás, durante a última era glacial. Os homens das cavernas deixaram marcas da sua existência, desenhando esses animais nas paredes das cavernas, como em Chauvet, na França. Assim como os mamutes, essa espécie de rinoceronte fazia parte da grande fauna existente na Europa, na Ásia e na América. Na idade adulta, eles chegavam a ter cerca de 2 metros de comprimento,
e já foram encontrados exemplares na Polônia e Sibéria, mas viviam por toda a Europa. Além da caça pelos seres humanos, o principal motivo de sua extinção foram variações climáticas daquela era. Número 5. Leão marinho de Steller. O leão marinho de Steller possui esse nome, pois foi descoberto e descrito pela primeira vez por George Wheeler Steller, quando participava de uma expedição marítima liderada pelo explorador Vitus Bering, no ano de 1741. Esse mamífero marinho herbívoro extinto chegava a alcançar até 9 metros de comprimento, o que o caracterizava como um dos maiores mamíferos do mar, perdendo somente para as baleias. Embora esse leão marinho tenha sido abundante em todo o Pacífico Norte, ele era um alvo fácil para os pescadores, pois ele possuía movimentos lentos. A procura pela sua carne era tão grande que os historiadores acreditaram que em menos de 40 anos após o seu primeiro relato, o leão marinho de Steller entrou em extinção devido à ação dos caçadores. Número 6. Tigre do Cáspio. O tigre do Cáspio é um dos animais preciosos que compõem a nossa lista de extinção, e esses são extintos desde 1970. Ele viveu na região do sudoeste do Mar Cáspio, localizado na Turquia e no Irã. Também existem relatos de avistamento dele em Taklamakan, um deserto na Ásia Central. Esse tigre foi um dos maiores felinos da história, juntamente com o tigre siberiano e o de Bengala. Ele poderia chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar 240 quilos. Sua pele preciosa, com cores vivas e cheias de listras, apresentava um preto brilhante, e essa foi uma das razões para o seu desaparecimento, juntamente com as grandes caçadas que eram organizadas por caçadores e militares para limpar as áreas próximas de florestas urbanas. Recentemente bolaram um projeto para tentar recuperar a espécie utilizando o DNA do tigre siberiano, mas o problema é que atualmente existem pouquíssimos lugares na Terra para recriar uma população de animais dessa natureza. Seria necessário uma grande área, que fosse rica em presas e sem caçadores por perto. Número 7. Mamute lanoso. O mamute lanoso é uma espécie dos mamutos primigênios e costumava habitar o leste da Ásia cerca de 400 mil anos atrás. Seu parente mais próximo é o elefante asiático. A aparência e o comportamento dessa espécie está muito bem definida para os animais pré-históricos já estudados. Isso porque houveram várias descobertas de suas carcaças congeladas na Sibéria e no Alasca, bem como esqueletos, dentes, conteúdo estomacal, além das representações de sua vida em pinturas rupestres pré-históricas. Os restos das outras espécies de mamute já eram conhecidas na Ásia antes de serem conhecidas pelos europeus no século 17. O mamute foi identificado como uma espécie extinta de elefante por Georges Cuvier em 1796. Número 8. Pombo passageiro. O pombo passageiro é um ótimo exemplo de como o homem pode levar uma espécie à extinção. Essa era uma das espécies mais abundantes de ave do planeta no século 17. Estima-se que existia cerca de 50 milhões desses pássaros somente na América Central. Durante os séculos 17 e 18, essa ave era muito caçada e costumava servir de alimento para os escravos. Logo, os agricultores descobriram que a ave também servia como fertilizante para as plantações. Foi então que, por volta de 1850, começaram a perceber que a quantidade de pombos havia despencado e as fêmeas não conseguiam botar ovos o suficiente para suprir o número de pombos que eram caçados. Segundo algumas histórias, todos os pássaros dessa espécie que ainda existiam foram mortos em um único dia no ano de 1896, quando cerca de 250 mil aves foram abatidas em uma grande caçada esportiva. O último registro foi de um pombo que vivia em cativeiro, que morreu em 1914. Número 9. Leão de Atlas. Conhecido também como leão da barbárie, ele foi extinto da natureza no século XX. Os leões de Atlas costumavam ser maiores e mais ferozes que as outras espécies de leões, chegando a pesar até 330 quilos. O tigre siberiano é o único felino que chegou a ser mais imponente que o leão de Atlas.
Eles eram muito utilizados nos espetáculos do Coliseu na antiga Roma, e foi exatamente devido à utilização em massa desses animais nos espetáculos que os romanos foram os principais responsáveis pela extinção parcial de várias espécies, inclusive a extinção desse leão em diversas regiões. Algumas espécies semelhantes vivem em cativeiro, porém eles não são puros como o original, pois foram misturados com leões comuns, que foram criados em cortes como de Marrocos, jardins zoológicos e circos. O leão de Atlas foi extinto da Líbia em 1700, na Tunísia em 1891, na Argélia em 1899 e, por fim, no Marrocos em 1922. Número 10. Aral gigante. Essa ave gigante também era conhecida como auque imperial. Elas eram uma espécie rara e não podiam voar. Em compensação, mergulhavam muito bem e só costumavam ir para a terra na época do acasalamento. Apesar de que seu habitat natural costumava ser as regiões geladas do Canadá, Noruega, França e em partes da Espanha, na época dos romanos, eles chegaram a ser encontrados no Marrocos e na costa do Mediterrâneo. Foi somente depois que os europeus exploraram o hemisfério sul e avistaram os pinguins pela primeira vez que eles notaram a semelhança e passaram a se referir a eles como uma espécie de pinguins. Um aral gigante podia chegar a mais de 1 metro de altura e podia pesar até 5 quilos. Eles eram caçados por suas penas, carne e pelo óleo de sua gordura durante muito tempo pelos europeus e desapareceram na primeira metade do século XIX, sendo que o último de sua espécie foi visto em 1852. Número 11. Serpente gigante australiana. A serpente gigante australiana era uma espécie de cobra da família das Piton, e de acordo com os fósseis encontrados dessa serpente, ela poderia chegar até 5 metros de comprimento. E segundo os estudiosos dessa área, sua data de extinção pode variar ao extremo, podendo ser desde 4.000 anos atrás até 40.000. Essa serpente também era conhecida pelo nome Woonambi pelos nativos. Trata-se de uma palavra aborígene que significa serpente arco-íris. A principal diferença dela para os seus parentes mais próximos que vivem na América do Sul e na Ásia é que a Woonambi conseguia deslocar sua mandíbula em uma abertura capaz de engolir animais de médio e grande porte. Por isso dizem que poderia ser uma espécie ainda mais primitiva que a Piton. Muito triste, né? Saber que a maioria desses animais foram extintos principalmente pela ação humana. Nós, animais racionais, temos que aprender muito ainda sobre como respeitar a natureza. Espero que tenha aprendido bastante nesse vídeo. Grande abraço para vocês e tchau!